janeiro de 2008. O Boeing 777 é referência na aviação comercial. Nos últimos 10 anos, este avião registrou 2 milhões de voos sem um único acidente grave. Aproximação 278. Mas em um pouso no aeroporto de Heathrow, em Londres, isso irá mudar. Nossa, tô sem potência nos motores. Como assim? Não tem potência nenhuma. Não dava para acreditar. Se eu não fizesse nada, todos iriam morrer. Mayday, Mayday, Speedbird, Speedbird. O que derrubou um dos aviões mais tecnológicos do mundo simplesmente desapareceu do local do acidente. Eles tinham tudo, os pilotos, os passageiros, a aeronave. Só não tinham o que causou o acidente. Isso desapareceu como mágica. Mayday, desastre aéreo. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O enigma de Heathrow. Voo 38 da British Airways. Uma viagem de 10 horas e meia de Pequim a Londres. O capitão Peter Burkill já fez essa viagem muitas vezes. Eu operava muito naquela rota. Era um dos meus voos favoritos porque era de dia. Dava para ver as paisagens durante todo o trajeto. Burkill e o primeiro oficial, John Coward, têm juntos milhares de horas de voo no 777. Era um prazer pilotar aquele avião. Ele era moderno, os computadores fáceis de operar. Ele tinha a capacidade de fazer voos de curta e de longa distância com a mesma eficiência. Para eles e para muitos pilotos, um dia de trabalho consiste em ficar sentado no cockpit enquanto os computadores comandam o avião. Movido por 2 motores Rolls-Royce, o Boeing 777 é um dos aviões mais seguros da aviação. Nick Harris retorna a Londres após uma viagem de negócios à China. O voo ia chegar mais cedo em Heathrow. Eu não vi a hora de ver minha família. O destino do voo 38 é Heathrow, um dos aeroportos internacionais mais movimentados do mundo. Localizado na região sudoeste de Londres, ele fica adjacente à rodovia 30. Os moradores do bairro vizinho de Hounslow estão acostumados com o barulho dos aviões decolando e pousando. A área densamente habitada do bairro já pode ser vista do voo 38 da British Airways. O piloto automático está no controle enquanto a tripulação se alinha com a pista 27 esquerda. Ao se aproximar do solo, o avião passa por uma zona de ventos fortes. É só uma turbulência. A viagem, até aquele ponto, tinha sido tranquila. É o alto throttle que está fazendo isso. Estávamos com rajadas de vento de 20 a 30 nós mais ou menos, mas o alto throttle cuidava de tudo. As manetes ficavam mexendo bastante. Melhor manter o piloto automático até o vento acalmar. Sim. Em turbulência, para nivelar o avião, o piloto automático age mais rápido que os próprios pilotos. A 1.200 pés de altitude, Tem que desligar. Claro. Obrigada. 2 minutos antes do pouso, Coward assume a pilotagem do avião. Tá no controle? Exatamente como tinham planejado. Estou com controle. Sobrou um tempinho antes da permissão de pouso e comecei a organizar meus mapas. Speedbird 38, preparar para aterrissar 27L. Pouso autorizado 27L Speedbird 38. Lembro que tentei descobrir se nosso portão estava disponível. 500 pés. 500 pés. Estável? Bom, mais ou menos. De repente há um problema. Peter, tô sem potência nos motores.
Não tem potência nenhuma. O que está acontecendo? Como assim? Eu olhava para os instrumentos do motor e nada fazia sentido. A gente deu o comando de potência máxima, mas os motores não tinham potência nenhuma. O que está acontecendo? O voo 38 tem o problema mais temido. Parece que perdemos os dois motores. Com os dois motores sem potência, o avião não conseguirá chegar ao aeroporto. Com 152 pessoas a bordo, o voo 38 está em queda em direção a Londres, a apenas alguns segundos do impacto. Aquilo não podia estar acontecendo com um dos melhores aviões do mundo. Na cabine, não há nenhuma indicação de que há algo errado. Na aproximação do pouso, todo mundo parecia calmo na cabine, só aguardando para pousar. Baixa velocidade, baixa velocidade. Baixa velocidade. Eu comecei a avaliar o nosso ponto de impacto. Eu vi um bloco de prédios ao redor de Hatton Cross e um posto de gasolina. Eu sabia que se atingíssemos esses locais, com certeza ninguém sobreviveria. Naquele momento, eu senti o peso do meu distintivo de comandante. Se eu não fizesse alguma coisa, todo mundo iria morrer. Já perto do solo, o comandante não tem muitas opções. Ele poderia tomar o controle das mãos de John Coward, mas isso não iria ajudar muito. A primeira decisão foi manter o John no controle. Lembro de olhar para ele pilotando o avião. Ele estava fazendo um excelente trabalho naquele momento. Mesmo que a aeronave passe por cima de Hounslow, ela ainda pode se chocar com a movimentada rodovia A30 ou com as antenas na borda do aeroporto. Pensei em recolher o trem de pouso, porque ele gera muita resistência à velocidade. Mas eu ia precisar dele. Nós íamos nos chocar e ele iria absorver o impacto. Por isso tive que deixar o trem de pouso onde estava. Com a iminência do impacto, há apenas uma manobra restante, que é extremamente arriscada. Eu tinha uns 15 segundos para tomar uma decisão e dar um jeito de passar por cima daqueles prédios. Ficou claro para mim que eu precisava levantar os flaps. Recolher os flaps reduz o arrasto, mas também a sustentação. O avião percorrerá uma distância maior, mas perderá altitude mais rápido. O comandante precisa decidir qual a melhor opção. Eu queria a opinião da tripulação, mas não tinha como, foi tudo muito rápido. Lembro de segurar aquela alavanca por uma fração de segundos. Ele espera que essa manobra ajude a evitar uma catástrofe. O efeito foi imediato. Agora, o comandante faz o anúncio mais temido de todos. Mayday, Mayday, Speedbird, Speedbird. Foi muito forte. Lembro de sentir dois impactos, e eu lembro do barulho. A aterrissagem foi muito difícil. Foi um grande estrondo. Barulho, coisas caindo do teto. Eu também virei passageiro, porque o avião estava totalmente fora de controle. Estávamos deslizando no solo, e eu não sabia no que ainda poderíamos bater. Então pensei na minha esposa e nos meus filhos, e me despedi deles. Ficou tudo escuro. Dava para ouvir a fuselagem se rompendo. E então paramos. Quando paramos de verdade, fiquei surpreso por estar vivo. E então olhei ao redor da cabine de comando. Fiquei ainda mais surpreso quando vi que nós três estávamos inteiros. Fiquem sentados com os cintos de segurança fivelados! Rapidamente voltei a ser o comandante. A tripulação corta o combustível. Interruptor de incêndio, ok. E sistemas hidráulicos e elétricos. Interruptores de controle, ok. Checklist completo.
Eu tinha que ajudar os sobreviventes do meu voo. Eu achava que uns 20% tinham morrido porque o impacto na aeronave foi enorme. Temos uma emergência. Evacuar, evacuar. Então, a aeromoça assumiu o controle de tudo. Quando ela abriu a porta, sentiu o cheiro de combustível. Vamos. Percebi que tinha que sair daquela aeronave o quanto antes. O maior perigo agora é o fogo. Os passageiros sobreviveram ao pouso, mas podem morrer se houver um incêndio. Pula. Pula. Deixei minha bagagem para trás e fui direto para o escorregador. Pula. Vamos sair daqui. Passei pela cozinha de bordo e fiquei bastante surpreso. Vi que a maioria das pessoas já tinham saído da aeronave. Apesar dos temores do comandante Burkill, não há vítimas. Olhando de fora, no frio de janeiro, a escala do desastre fica clara. A roda direita foi arrancada durante o impacto. As turbinas foram destroçadas. A carenagem foi arrancada e o motor ficou enterrado pela metade no solo. Nem parecia que tinha uma aeronave ali. Só então eu comecei a entender que tinha sido um acidente grave. Vi o estrago no trem de pouso e na asa. Por pouco o avião não atingiu a rodovia e as antenas na cabeceira da pista. Poderia ter sido uma devastação total. Se o acidente tivesse sido fora da área de grama onde o impacto ocorreu. A probabilidade de um incêndio era enorme. Considerando o tamanho do estrago, é incrível que apenas 47 pessoas tenham se ferido. Eu tive muita sorte de ter sobrevivido. Foi uma sensação surreal. Da China, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown elogia o comandante e a tripulação. Acho que é justo homenagear a calma e o profissionalismo da equipe da British Airways e o capitão Peter Burkill pelo que ele conseguiu fazer, arquitetando um pouso que salvou vidas. Os investigadores cogitam algumas hipóteses sobre a causa da falha nos motores. Já existem muitas pistas, mas uma peça-chave está faltando. Plano de emergência em Heathrow é aplicado. A queda do voo 38 da British Airways tomou conta da mídia. É o acidente mais grave dos últimos 30 anos em Heathrow. Heathrow é muito movimentado. É o principal aeroporto do Reino Unido, então qualquer coisa que acontece em Heathrow vira notícia na hora. Mais do que isso, o 777 é uma das aeronaves mais modernas e confiáveis do mundo. O acidente abala o setor aéreo. O 777 é um avião muito seguro. Ele tinha um histórico de segurança excelente. O fato precisa ser esclarecido para evitar uma nova ocorrência na frota desse modelo. Os investigadores chegam rapidamente ao local. Phil Slight é o engenheiro-chefe da Agência de Investigação de Acidentes da Grã-Bretanha. Quando se chega no local de um acidente como esse pela primeira vez, a primeira coisa que vem à cabeça é: por onde eu começo? O ventilador do motor estava a 300 metros da pista. Os trens de pouso entraram nas asas. O trem de pouso do nariz colapsou. Horas após o acidente, investigadores interrogam a tripulação. O capitão Peter Burkill relata em primeira mão o que aconteceu. Eu queria falar logo tudo o que eu sabia, porque tinha certeza que não foi culpa nossa. Não foi culpa nossa, não fizemos nada de errado, mas os motores não tinham potência nenhuma. Parece que perdemos os 2 motores. Tentamos aumentar a potência manualmente. Não veio nada. Burkill explica que algo fez com que os 2 motores desacelerassem ao mesmo tempo, deixando a aeronave sem potência. Ambos pararam. Quando 2 motores falham, a gente tem que investigar o que é comum entre eles. O que poderia fazer com que os 2 motores falhassem ao mesmo tempo? A princípio, pensamos que eles poderiam ter ficado sem combustível. Ficar sem combustível é algo raro, mas já aconteceu. Em 1983, um Boeing 767 ficou sem combustível ao sobrevoar o Canadá. Um erro de conversão entre os sistemas métrico e imperial deixou o avião com bem menos combustível do que a tripulação imaginava. A 26 mil pés, eles perderam a potência dos 2 motores.
O comandante conseguiu planar o avião e pousar em uma base aérea abandonada. No caso do voo 38, essa teoria foi imediatamente contestada. O combustível de aviação tem um odor característico. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com uma aeronave reconhece o cheiro. Quando chegamos ao local, tinha muito combustível vazando do avião em rachaduras e na parte inferior dos motores. Uma verificação nas varetas de medição confirma que 2 tanques ainda tinham combustível. Então havia combustível suficiente para a aeronave completar o voo. Há muitos outros fatores que podem ter gerado a perda de potência, e os investigadores precisam avaliar cada um deles. Eles estão certos que o mistério poderá ser desvendado, pois todas as evidências que precisam estão prontamente disponíveis. Eles têm acesso ao piloto, à tripulação e, o mais importante, a todo o avião. Tivemos muita sorte porque havia uma enorme quantidade de dados disponíveis para trabalhar. Como a aeronave ficou intacta, pudemos analisar diversos instrumentos e também obter as informações dos gravadores. Além disso, tínhamos dados de radar e também as transmissões de rádio. Mark Ford recolhe as caixas pretas do voo. Elas devem fornecer pistas importantes aos investigadores. Ele também recupera o QAR, que é o gravador de acesso rápido. As caixas pretas ficam na parte traseira do avião. Já o QAR fica na parte dianteira e é usado principalmente para diagnósticos. QAR tem suas vantagens porque a capacidade de memória dele é maior e ele pode registrar mais parâmetros que as caixas pretas. A gente consegue recuperar os dados do voo com QAR em questão de minutos em alguns casos. Velocidade, altitude, configurações, conversas no cockpit, entre outros. No total, foram recuperados 1.400 tipos de parâmetros, que ajudarão os investigadores a esclarecer o caso. Mas quando eles analisam os dados, ficam assustados. Os dados pararam de ser registrados no QAR cerca de 45 segundos antes do acidente. A primeira teoria foi que um problema elétrico poderia ter afetado não só o QAR, mas também os motores. O 777 é um dos aviões mais modernos no que diz respeito à pilotagem assistida. Os pilotos não controlam diretamente o avião. Em vez disso, seus comandos são enviados a um computador. Esses sinais são então retransmitidos aos motores, flaps e outros sistemas da aeronave. Peter, tô sem potência nos motores. Um problema nos sistemas de informação do avião poderia explicar por que os motores falharam. Talvez os computadores que controlam os motores tenham parado de funcionar. As caixas pretas do voo foram enviadas para a AIB, a agência reguladora britânica, em Farnborough. Um problema elétrico ficaria registrado nelas. A interpretação dos dados levará algum tempo. Tempo que os investigadores não têm. Há centenas de 777s voando todos os dias. Eles precisam encontrar respostas antes que a falha volte a ocorrer. Enquanto esperam, as autoridades voltam as atenções para o combustível recuperado do avião. Um combustível de baixa qualidade poderia fazer com que a aeronave perdesse potência quando mais precisasse. O combustível pode ser contaminado por partículas ou até mesmo por contaminação biológica. Tudo isso pode penetrar nos filtros e restringir o fluxo. Coletamos várias amostras de diversos pontos dentro do sistema de combustível. E não coletamos só do tanque em si, mas também das linhas de combustível e de dentro de vários outros componentes. Ao rastrear a documentação, descobrimos que o combustível tipo Jet A1 era da Coreia do Sul. Esse produto foi enviado de navio para a China e chegou até o aeroporto de Pequim através de dutos subterrâneos. Nós comparamos esse combustível com mais de 1.200 amostras no Reino Unido. E a qualidade era muito boa. Agora, os investigadores analisam a possibilidade de um bloqueio nos tanques de combustível. Algumas evidências causaram surpresa. Pequenos pedaços de fita foram recuperados, junto com algo bastante estranho.
A gente achou alguns objetos dentro dos tanques de combustível, e um deles era um raspador vermelho. Os itens poderiam estar ali desde a fabricação do avião 7 anos atrás. Embora peculiares, não há nenhuma indicação de que algum dos itens tenha sido crucial para o acidente. Não é o ideal encontrar algo dentro de um tanque. Avaliamos se isso poderia afetar o fluxo de combustível para os motores. Concluímos que os itens eram muito pequenos para causar um bloqueio. A busca por respostas continua, e uma descoberta intrigante surge. Menos de 3 anos antes do acidente de Heathrow, outro 777 teve um problema sério em pleno voo. Depois de decolar em Perth, na Austrália, um avião de passageiros da Malásia estava a 38 mil pés quando o piloto automático da aeronave inclinou o nariz para cima abruptamente. O piloto teve que assumir o controle manual do avião para evitar uma catástrofe. Eles retornaram em segurança. Os investigadores concluíram que se tratava de um problema no computador. As autoridades britânicas de aviação desconfiam que o computador de um dos melhores jatos do mundo pode estar com defeito. O que aconteceu com a aeronave da Malaysia Airlines foi realmente assustador. Os investigadores examinaram todos os arquivos do avião para tentar obter alguma pista. Um problema no sistema de controle eletrônico teria causado a perda de potência nos motores? Se uma falha for encontrada nos computadores do voo 38, isso significa que qualquer 777 do mundo está sob risco. E esse é um peso para todo o setor. Quando a leitura das caixas pretas do avião é realizada em Farnborough, os investigadores descobrem que o acidente poderia ter sido muito pior. Havia muito pouco que eles poderiam ter feito. Parece que perdemos os 2 motores. Foram só 30 segundos entre identificar o problema e o acidente ocorrer. Baixa velocidade. Ele era inevitável. Registros mostram que logo após a falha dos motores, o avião começou a cair mais de 1.800 pés por minuto. Uma queda muito acentuada, mas a falta de potência foi apenas um dos complicadores para a tripulação. Eles haviam estendido os flaps na descida. Isso ajuda a controlar o avião, aumentando a sustentação. Porém, os flaps estendidos geram arrasto, o que reduz a velocidade. É preciso mais potência para manter o avião voando com os flaps estendidos. Baixa velocidade. Eu precisava levantar os flaps. Eu sabia que subir o flap a 25 graus era a coisa certa a se fazer para reduzir o arrasto. E foi o que eu fiz. E o que ele fez aqui? Deu mais alguns metros para eles. Se os flaps tivessem sido deixados em 30 graus, a aeronave poderia ter atingido as antenas do aeroporto. Se o avião colidisse com as antenas, poderia sofrer danos mais graves, o que aumentaria a chance de ferir passageiros. Por seus esforços, Burkill e sua equipe são considerados heróis. Voar é um trabalho em equipe, e nossa equipe foi excepcional. Não há dúvida de que o pouso do voo 38 teria sido uma catástrofe se a tripulação não tivesse agido. Nesses registros aqui. Os investigadores continuam a examinar os dados das caixas pretas. E continuam até o momento do impacto. Mas a resolução do caso parece estar longe de acontecer. A análise do gravador de voo não identificou nenhuma falha específica no sistema elétrico da aeronave que pudesse causar a desaceleração dos motores. Ao menos, eles descobrem por que nenhum dado foi registrado no QAR nos últimos 45 segundos do voo. Não se trata de uma falha elétrica como cogitou-se inicialmente. A falta de 45 segundos de gravação no QAR aconteceu porque ele não grava as informações em tempo real. Ele acumula dados e começa a gravar aproximadamente 45 segundos depois. Com todas as informações dos vários gravadores de dados do avião já coletadas, os investigadores têm um quadro preciso do que aconteceu. O avião estava em seu curso correto até a aproximação para pouso, onde tudo começou a dar errado. A 720 pés, o motor direito desacelerou, e o esquerdo também segundos depois. O autothrottle tentou aumentar o empuxo.
Não sou eu, é o autothrottle. Mas os motores não responderam. Tô sem potência nos motores. Problemas elétricos e dos computadores de bordo foram descartados como causas do acidente. As caixas pretas indicam outra provável origem do problema. Os dois parâmetros mais significativos registrados no QAR foram as válvulas de medição de combustível. Ambas estariam totalmente abertas. O computador de bordo enviou o máximo de combustível possível aos tanques. As válvulas estavam totalmente abertas, mas não havia combustível suficiente chegando aos motores. Não faltou combustível e não houve falha nos computadores. Ainda assim, o acidente ocorreu, e isso intriga os investigadores. Eles passam a analisar o clima no dia do acidente. Sabíamos que havia uma massa de ar muito fria sobre a Sibéria, mas isso não deveria atrapalhar o plano do voo, que seria rápido e tranquilo. A rota do avião percorreu o norte da Rússia. A temperatura externa chegou a menos 74 graus Celsius. Essa é uma temperatura perigosa se não for monitorada de perto. A gente redobra a atenção na temperatura do combustível em massas de ar frio. Quando o combustível começa a congelar, ele produz resíduos sólidos, como se fosse uma cera. Essa cera pode acumular até um ponto em que o combustível deixa de fluir. Tem um medidor de temperatura do combustível na cabine de comando. Eu monitoro ele junto com o nível do combustível no mínimo a cada 1 hora. A temperatura não pode ficar abaixo de 34 graus Celsius negativos. As temperaturas não caíram a ponto de estar na zona de perigo, onde o combustível poderia se solidificar e entupir o sistema. E perto de Londres, a temperatura era maior. Estávamos a quase 20 mil pés e lembro de ter visto menos 20 graus. A temperatura já estava esquentando. Outra possível causa do acidente é descartada. Os investigadores estão ficando sem opções. E a expectativa da mídia e dos especialistas em aviação era que teríamos uma resposta em poucos dias. Não houve nenhum comentário sobre a investigação em curso. A resposta ia demorar mais que o esperado. Eles tinham tudo, os pilotos, os passageiros, a aeronave. Só não tinham o que causou o acidente. Isso desapareceu como mágica. Apesar de todos os dados e evidências físicas disponíveis, os investigadores ainda não sabem dizer o que causou a queda do 777 da British Airways no aeroporto de Heathrow. Eles apontam como causa uma falha no sistema de combustível. Mas para provar, eles precisam identificar qual foi o desvio que causou o problema especificamente no voo 38, em 17 de janeiro de 2008. Era uma rota diária operando de Pequim para Heathrow. O que aconteceu nesse dia em especial? Por que o acidente ocorreu especificamente nesse voo? Com um acidente difícil de decifrar como esse de Heathrow, a gente precisa olhar os dados minuciosamente. Coloca essa caixa ali, por favor. Entramos em contato com diversas operadoras para conseguir dados de voos anteriores para que a gente pudesse comparar. Dados de voos de empresas de todo o mundo foram coletados. Tínhamos algo em torno de 144 mil voos no total. Serão necessários meses de trabalho para analisar esse enorme volume de dados. Para analisar o sistema de combustível do voo 38, seções do sistema foram remontadas no hangar da agência reguladora. Isso fez com que a gente pudesse sentar e olhar para aquilo tudo juntos e discutir ideias sobre o que poderia ter causado o acidente. A equipe pondera diversas possibilidades, desde falhas de projeto até um problema naquela aeronave específica. A análise foi inconclusiva. Fizemos uma inspeção e testes exaustivos no sistema de combustível e não encontramos nada de errado. Os investigadores estão em um beco sem saída. A gente ficava reexaminando o que tinha sido feito antes para ver se alguma coisa tinha passado. E toda vez era a mesma coisa. Não tinha nada errado.
Os computadores do avião estavam funcionando. O combustível era suficiente. E não tinha nenhum problema de qualidade. Mas por algum motivo, em um momento vital, o combustível não chegou aos motores. As hipóteses estão cada vez mais reduzidas. Simplesmente não tinha uma explicação clara. Nada que já tenha acontecido com qualquer outro avião, incluindo outro 777, poderia explicar esse acidente. Agora eles começam a olhar fatores não explorados antes. O Phil começou a repetir uma frase do Sherlock Holmes. O que resta, por mais improvável que seja, deve ser a causa. Tem que ser isso. A gente voltava a discutir o que estava, o que poderia estar e o que não está mais no avião. E a resposta era sempre gelo. A suspeita de que a causa do acidente foi gelo era cada vez mais forte. Os investigadores estão diante de uma tarefa quase impossível. Como provar que o gelo derrubou o avião, sendo que a principal evidência derreteu antes deles chegarem ao local? 3 meses após o acidente, Brian McDermott voa para Seattle para trabalhar com os engenheiros da Boeing, a fabricante do 777. Se o gelo derrubou o voo 38, eles precisam provar como e por quê. Pegamos os dutos do lado direito do sistema de combustível, e os dutos e conexões foram montados na bancada de testes da Boeing. Gelo nas linhas de combustível sempre foi uma preocupação na aviação. Mas uma maneira engenhosa de lidar com a formação de gelo no combustível foi encontrada décadas atrás. Trata-se do trocador de calor a óleo do sistema de combustível. O combustível frio passa por dutos que são cercados pelo óleo quente usado para lubrificar os motores. A finalidade do trocador de calor é aquecer o combustível e evitar a formação de gelo no sistema. O trocador de calor foi projetado justamente para evitar o problema que os investigadores suspeitam ter ocorrido no voo 38, mas ele tem suas limitações. No teste, a gente precisava simular uma obstrução que limitasse o fluxo de combustível a cerca de 2.700 kg por hora. E o único lugar onde essa obstrução poderia ocorrer era na face do trocador de calor. Os investigadores precisam comprovar 3 fatos. Primeiro, que quantidades substanciais de gelo podem se acumular dentro dos dutos de combustível. Segundo, que o gelo pode se desprender repentinamente. E terceiro, que o gelo pode bloquear um dispositivo que foi projetado para derretê-lo. Para reproduzir as condições de temperatura de voo ao redor dos dutos de combustível, a gente usou vários elementos. A gente usou gelo seco, combustível frio e até mesmo ar quente para simular o mesmo ambiente. Eles fizeram testes de resfriamento de combustível para avaliar a formação de gelo. E não houve acúmulo de gelo nos dutos de combustível, muito menos um bloqueio. A temperatura do combustível era de menos 30 graus e muito pouco gelo acumularia nos dutos a menos 30. Os investigadores sabem que a temperatura não era propícia para a formação de gelo. Então, como o gelo se formou? Ainda não sabíamos de onde o gelo vinha, nem se era gelo mesmo o problema, ou se algo havia passado despercebido. Surpreendentemente, temperaturas de combustível maiores trazem uma descoberta. Caso o combustível contenha água, haverá a formação de cristais de gelo. E quando a temperatura chega a cerca de menos 20 graus Celsius, esses cristais de gelo começam a se agrupar e também acumular na parte interna dos dutos. Os cristais de gelo não se fixam nos dutos quando está mais frio que 20 graus negativos. Já na faixa de temperatura entre menos 20 e menos 8 graus Celsius, o gelo adere às laterais dos dutos de combustível. Quando demonstramos que o gelo poderia realmente acumular nas paredes dos dutos de combustível, houve uma certa surpresa com relação ao volume. Agora nós avançamos. A questão àquela altura era: como o gelo poderia se desprender dos dutos
Os investigadores acreditam que tem a prova cabal, mas ainda não conseguem provar como o gelo poderia derrubar um avião de 200 milhões de dólares. Eles continuam comparando milhares de voos com o 38 para tentar descobrir o que deu errado. Mas 7 meses se passaram e eles ainda não desvendaram o caso. Dos 35 mil voos com motores Rolls-Royce, menos de 1% tinha as mesmas características do voo 38. Em 26 de novembro de 2008, cerca de 10 meses depois do acidente, a importância de se encontrar uma resposta cresce ainda mais. O problema invisível ataca novamente. Outro 777 tem problemas a 39 mil pés nos Estados Unidos. Um dos motores simplesmente parou de funcionar. Felizmente, nesse caso, o motor voltou a funcionar e a aeronave pousou em segurança em Atlanta. Embora não tenha resultado em um acidente, o fato reforçou a preocupação de que há uma falha potencialmente perigosa em todos os 777s em circulação. O incidente chamou a atenção dos investigadores do voo da British Airways. O voo da Delta em Xangai chamou bastante a atenção dos investigadores. Por coincidência, ele usava o mesmo motor da Rolls-Royce. Então, imediatamente, eles começaram a buscar por evidências do mesmo problema. E, de fato, eles encontram importantes semelhanças entre o avião da Delta e o voo 38 da British Airways. A aeronave percorreu um longo trecho entre Xangai, na China, e Atlanta. As temperaturas do combustível estavam dentro da faixa problemática que a gente tinha definido durante a investigação. O que pudemos notar é que a reação do motor foi muito semelhante à do 777 em Heathrow. A análise no voo da Delta não identificou problemas eletrônicos, mecânicos ou no sistema de combustível, o que sugere fortemente que o culpado foi de fato o gelo. Quando soubemos do voo da Delta, ficamos ainda mais convencidos que estávamos no caminho certo. McDermott e os investigadores da Boeing em Seattle continuam com os testes. Um ano se passou e o problema ainda não foi encontrado e resolvido. Eles realizaram centenas de simulações e gastaram milhões de dólares. Eles ainda não conseguiram simular a situação onde o gelo obstrui o trocador de calor, causando o mesmo bloqueio que derrubou o voo 38. Naquele ponto, nós ainda não tínhamos descoberto qual era a real causa do acidente. E naquela época, também havia uma certa pressão da mídia e do público, porque no final das contas, ainda não tínhamos chegado a uma conclusão. A pressão para que o caso seja resolvido se intensifica. Os investigadores precisam descobrir o que tornou o voo 38 diferente dos milhares de outros que voaram em condições semelhantes. Para isso, eles fazem uma reconstituição detalhada da rota. A viagem saindo de Pequim envolveu uma subida e descida gradual e velocidade de cruzeiro constante. As temperaturas do combustível aumentam e diminuem conforme a altitude, e o gelo acumula nos dutos. Esse gelo não representa perigo, a menos que se solte do duto. Os investigadores concluem que o fluxo de combustível foi constante durante a maior parte do voo. O piloto automático manteve velocidade constante e baixa potência por horas. Um aumento considerável na potência do motor só foi necessário pouco antes de chegarem à pista. A aproximação foi bastante turbulenta. E os motores estavam exigindo vários níveis de força de empuxo. Não sou eu, é o Auto Throttle que está fazendo isso. E tiveram 4 alterações no fluxo de combustível. Um dos fluxos foi bastante alto, entre 5.400 e 5.900 quilos por hora, mais ou menos. Uma análise no voo da Delta revela que o motor recuou em circunstâncias parecidas. Uma demanda repentina de potência após um longo período de velocidade constante. Os investigadores irão replicar precisamente essas condições. Eles esperam que, ao reproduzir os momentos anteriores ao pouso, que foi onde a tripulação subitamente precisou de mais potência, eles conseguirão esclarecer o caso.
O problema é que é muito difícil replicar as mesmas condições. Durante um dos últimos testes, nós finalmente conseguimos reunir todos os elementos. Os investigadores simularam os motores em velocidade constante e depois aumentaram a potência. Deixamos o gelo acumular por 3 horas e depois aumentamos o fluxo. O que acontece em seguida muda os rumos do caso. No laboratório da Boeing, em Seattle, o aumento repentino na potência do motor fez com que a pressão de combustível caísse drasticamente após passar pelo trocador de calor. E quando os investigadores examinaram essa peça vital, vimos que gelo se formou na superfície. O gelo que havia se formado nas linhas de combustível se soltou quando a pressão foi aumentada abruptamente. Isso restringiu o fluxo de combustível para os motores. Os investigadores finalmente encontraram o calcanhar de Aquiles do 777. Os dutos de combustível que atravessam o trocador de calor ultrapassam a linha do recipiente de óleo quente. São apenas alguns milímetros, mas eles evitam que o gelo entre em contato com a superfície quente. Assim, o gelo acumula. O gelo não restringe todo o fluxo de combustível que passa por ele. Ele tem uma certa porosidade. Então o combustível continua passando, mas o fluxo é muito menor do que deveria ser. Dentre vários testes, apenas um deu aos investigadores o resultado que eles estavam procurando. E foi justamente o que replicou o voo 38. Ainda na Rússia, a água existente no combustível vira gelo. A menos 20 graus, o gelo começa a acumular dentro dos dutos. A velocidade constante da aeronave faz com que esse acúmulo não seja interrompido. Já na aproximação para o pouso em Heathrow, a turbulência faz com que o avião precise de potência, após um longo período de estabilidade, gerando um efeito dominó. Talvez seja melhor manter o piloto automático por mais tempo. O fluxo de combustível arrasta o gelo pelo sistema até ele parar e acumular na face do trocador de calor. Essa é a receita para o desastre. Peter, tô sem potência nos motores. Não tem potência nenhuma. Enfrentando uma ameaça oculta, Mayday, Speedbird! os pilotos não tinham como resolver o problema. Mas por que a tripulação do voo da Delta conseguiu evitar o problema enquanto o voo da British Airways quase termina em catástrofe? Descobriu-se que após apenas alguns segundos de redução na potência do motor para a mínima, o bloqueio se extingue. Mas os pilotos da British Airways não tiveram essa opção porque já estavam muito perto do solo. Logo após os testes de Seattle, a Rolls-Royce alterou o trocador de calor. A Rolls-Royce removeu a parte saliente dos dutos, assim eles ficaram nivelados. Eles descobriram que, se alinhassem a superfície, mesmo que cristais de gelo se formassem no combustível, eles passariam direto pelos furos no bloco. Foi algo muito fácil de arrumar. Outros fabricantes foram notificados para garantir que seus sistemas não corram o mesmo risco. Peter Burkill, John Coward e o restante da tripulação receberam uma medalha da British Airways por sua atuação no acidente. Essa é a maior honraria da empresa. A tripulação teve que lidar com uma falha sem precedentes. Eles fizeram o melhor possível com o tempo que tiveram para agir. A tripulação fez um excelente trabalho. Eles só tiveram cerca de 30 segundos para decidir o que fazer, e eles se saíram muito bem. Melhor que isso, impossível. O gelo que derrubou um dos aviões mais sofisticados do mundo já havia derretido quando os investigadores chegaram no local. O mais estranho nessa investigação toda foi o fato do culpado ter desaparecido do local do acidente. A investigação consumiu milhares de horas de trabalho e custou milhões de dólares. Essas pessoas realmente se esforçaram muito para desvendar esse mistério, e tinha que ser assim. Com muita persistência. E a inspiração de Sherlock Holmes, o enigma foi finalmente resolvido.
O que resta, por mais improvável que seja, deve ser a causa.